Oi, como vão? Tudo bem? Espero sinceramente que sim. Estamos aí já na metade do ano de 2000, desculpa, metade do mês de novembro do ano de 2023 e a gente está se aproximando do final, tanto do ano civil, que aí tem todas as festas, as movimentações, os planejamentos para o ano seguinte, as comemorações, amigos secretos e tudo mais. E você tem também o final do ano litúrgico, que acontece na nossa igreja com a festa, a solenidade do Cristo Rei. Sabe o que eu estava pensando? Que às vezes a gente deixa passar a importância da mensagem do Evangelho para a nossa vida. E a liturgia ela tem esse poder. Ela foi pensada de modo a ir puxando essas pequenas linhas que o Evangelho nos dá e fazendo uma costura na nossa vida, de modo que a gente fale assim: poxa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha olhado para isso, eu não tinha visto esta coisa. E é interessante quando a gente pensa assim, né? Puxa, que legal quando a gente olha para a palavra escrita e a gente fala: eu estou me vendo aqui, eu estou me percebendo aqui. Eu acho que a grande riqueza da meditação da palavra de Deus está aí. Não é você simplesmente ler o texto, porque isso seria algo mecânico demais. E qualquer máquina poderia fazer, ou qualquer papagaio, se aprendesse, poderia fazer. Mas a gente pensar que o poder da escuta da palavra está na meditação que fazemos sobre a palavra. O significado da palavra é o que nos capacita verdadeiramente para entender o que a palavra está dizendo. E aí é um exercício constante, é um exercício penoso por vezes, mas é um exercício que a gente tem que fazer com gratidão, porque é você cavocar. Talvez essa palavra não seja comum ao vocabulário de todo mundo, mas é você fazer um buraco e procurando água, procurando a possibilidade, o terreno fértil para você poder entender a palavra que foi anunciada, a palavra que foi dita, a palavra que você ama e respeita. Nesse 32º domingo do tempo comum, a gente encontra o texto chamado dos talentos, né? E é uma parábola que mexe com a gente, porque não tem como ficar incólume sem se sentir profundamente questionado. Porque o texto é muito simples. Ele está falando num contexto de final do ano litúrgico e ele está dizendo assim: o dono da vinha, ele foi viajar, está voltando, lembrando que para nós o ano litúrgico é sempre a concretude do tempo da salvação. A gente não celebra o ano litúrgico como alguém que celebra o calendário civil, 12 meses, pronto e acabou. A gente celebra o ano litúrgico porque ele concretiza o tempo da salvação. Então o texto está dizendo assim: o dono da vinha está voltando e ele vai perguntar para nós o que foi que fizemos com os talentos que nos foi dado. Ele usa a expressão do talento como moeda, porque, lembrando que é uma parábola, Jesus está contando uma história. E é importante essa identificação da ideia com algo concreto. As pessoas tinham que entender. Quando ele está falando sobre dom, ele está falando sobre alguma coisa que é valioso. Dinheiro é valioso. Dinheiro compra comida, dinheiro paga aluguel, dinheiro compra roupa para os meninos, dinheiro faz a gente viajar. Portanto, quando ele está falando do talento, ele está dizendo assim: não é o dinheiro propriamente, mas ele usa a imagem do dinheiro para dizer para mim e para vocês: olha como que o dom que você recebeu é importante. Não pela quantidade, não pela importância de cada dom em específico, até porque não existe um dom maior do que o outro. O que existe é a generosidade de Deus que é dada para cada um dos que estão na vinha com ele para exercer.
A felicidade é que alguns conseguem pegar o talento que recebeu e conseguem multiplicar, conseguem colocar a serviço, conseguem oferecer. E o que era para diminuir se torna algo que multiplica. Vinde aqui, você foi fiel no pouco, você merece cuidar de muito, porque você conseguiu pegar aquilo que eu te dei como um grande dom valioso, como talento, e você foi capaz de multiplicar. E existem pessoas que têm uma visão um pouco retrógrada. Ela prefere guardar debaixo do colchão, ela prefere enterrar, ela prefere fazer de conta que não é com ela a história. Não é que ela não recebeu, e não é que os dons que ela recebeu não sejam importantes. É que ela não quer dar. Ela quer guardar, ela quer acumular, ela quer simplesmente dizer, bom, eu não pedi, mas já que ele deu, eu vou guardar e quando ele voltar eu devolvo. Mas o que é pior de tudo é que esse tipo de mecanismo, ele é tão enganador que ele faz a gente pensar assim, o Senhor é muito bravo, o Senhor semeia onde não plantou, e o Senhor quer colher onde não tem direito. Portanto, a minha decisão de enterrar o talento tem a ver com o medo que eu tenho do Senhor. Então a gente projeta em Deus uma imagem negativa, porque esse Senhor que está voltando é o próprio Jesus. Então a gente, por medo, a gente fala assim, não, eu não fiz nada porque eu tinha medo de deixar o Senhor zangado. Eu tinha medo de pecar. Eu tinha medo de cometer uma falha e perder tudo. E aí, o julgamento não vai ser porque não multiplicou. O julgamento vai ser porque não confiou. Porque não foi capaz de dizer, já que eu estou no processo de salvação, eu confio em Deus, eu participo da obra de Deus e eu dou aquilo que eu tenho. Eu não sei por que eu recebi isso. Se você parar para pensar, por que aquele seu colega toca violão de ouvido e toca magnificamente bem e você não sabe tirar uma nota? A gente não sabe explicar isso. Da onde vem esse talento que cada um tem? Agora, o que é indiscutível, todo mundo tem talento. Todo mundo é capaz de fazer alguma coisa. Todo mundo é capaz de gerar vida a partir das suas habilidades. Todo mundo é possível de oferecer para o mundo algo que só ele tenha. E aqui que está o que no texto bíblico vai ser o motivo da salvação. A capacidade de oferecer, a capacidade de dar, a capacidade de não reter, porque a tentação é essa. Já que eu recebi, eu retenho, eu guardo, eu escondo. E aí aparecem todas as loucuras e fantasias que a nossa cabeça é mestre em gerar. A gente vai falando coisas e vai sentindo coisas e vai fazendo coisas e a gente vai dizendo assim, mas eu fiz isso por causa daquilo. Eu fiz porque eu tinha medo de perder. É tudo uma fantasia opressiva que deixa a gente o tempo inteiro escravo de algo que ninguém sabe o que é. Nem o outro, nem a gente mesmo. Nem Deus. Sabe por quê? Porque Deus é isso. Ele confiou, ele confia. Ele não vai se negar a dar nada para nenhum de nós. Ele não vai se negar a esconder o amor que ele tem, a graça que ele tem, porque Deus é amor. Sempre vai ser oferecida, sempre vai ser dada, sempre vai ser colocada ao alcance de cada pessoa. O que cada um vai fazer com isso é uma decisão. Como cada um vai lidar com isso é uma decisão. Então, da parte de Deus é oferecer o dom, da parte do ser humano é como que eu aplico esses dons. Na história do Evangelho, alguns entenderam, bom, já que eu recebi, eu vou multiplicar. Não tem por que eu guardar. E vai lá e faz. E quando o Senhor chega, oferece generosamente. O Senhor me deu 100, está aqui. O Senhor me deu 50, está aqui. Eu fui capaz de fazer algo para que o mundo fosse um lugar melhor. E cadê o seu?
Olha, eu tinha tanto medo que eu escondi, eu guardei. Talvez você não tenha entendido a dinâmica da salvação. Talvez você não tenha percebido que se salvar, muito mais do que um ato mágico ou um ato transcendental, é um processo que começa no indivíduo. Eu me salvo quando eu me dou. Eu me salvo quando eu me ofereço. Eu me salvo quando eu sou capaz de aquilo que eu recebi. E a gente sempre parte do princípio que foi o amor generoso de Deus que nos deu, eu sou capaz de oferecer. Sem isso não tem salvação. Sem isso não tem redenção. Que eu e vocês aprendamos esse caminho e nos tornemos capazes de multiplicar, não nos importando com o resultado final, mas simplesmente porque guardar não faz parte das características de quem pertence a Deus. Oferecer, dar, partilhar, colocar ao alcance é o que faz a vida valer a pena. Um abraço, fiquem bem. Se gostou do vídeo, compartilhe. Deixe um joinha e, se possível, se inscreva no nosso canal. Um abraço, até a próxima.